Olá, estamos de volta e hoje nós vamos abordar sobre a nimesulida, que é um anti-inflamatório não esteroide ou não esteroidal. Qual o mecanismo de ação da nimesulida? Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos abordar sobre o mecanismo de ação da nimesulida. Se está chegando agora, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Nós vamos abordar inicialmente sobre o mecanismo de ação da nimesulida. No caso do mecanismo de ação desse medicamento, que ele tem uma ação analgésica e também antipirética. O medicamento que tem ação analgésica é que ele vai reduzir ou diminuir a dor do paciente. Outra ação da nimesulida é uma ação antipirética. Quando falamos que esse medicamento tem uma ação antipirética, porque é um medicamento que consegue controlar a febre. Nesse caso, quando o paciente está apresentando febre, se tomar nimesulida, vai controlar aí a temperatura corporal. Se estiver com 38 graus, então essa temperatura vai baixar para 36,2, 36,6, sendo que a temperatura vai ficar em um estágio normal, ou seja, o paciente vai ficar sem febre, tá certo? Então, um dos mecanismos de ação da nimesulida, ela atua com uma ação analgésica e também antipirética, sendo que nesse mecanismo de ação, esse medicamento vai inibir seletivamente a enzima chamada de ciclooxigenase 2, chamada também de COX-2, reduzindo assim a síntese ou a produção de prostaglandina, que está relacionado principalmente à inflamação nesse caso. Então, a nimesulida ela vai inibir, consequentemente, a enzima COX-2, consequentemente vai reduzir a produção de prostaglandina. Além desse mecanismo de ação que eu acabei de falar para vocês, esse medicamento também inibe a agregação plaquetária. Se esse medicamento inibe a agregação plaquetária, esse paciente pode ter como reação adversa desse medicamento, ou seja, o paciente pode vir a apresentar uma quantidade bastante reduzida de processos aí que ajudam no controle da hemorragia no organismo, como no caso a plaqueta. Nesse caso, se o paciente tiver um corte, estiver usando a nimesulida, ele pode ter problemas como no caso o sangramento. Tem uma dificuldade para estancar esse sangramento porque a nimesulida inibe a agregação plaquetária. Então, se o paciente tem algum problema na agregação plaquetária ou alguma doença que impeça essa agregação plaquetária, então você, nesse caso, de acordo com o mecanismo de ação desse medicamento, tem que orientar esse paciente para não tomar a nimesulida. Além desse mecanismo de ação que acabamos de abordar agora, esse medicamento também neutraliza a formação de radicais livres de oxigênio, produzida ao nível da cascata do ácido araquidônio e liberados principalmente em grande quantidade. Esses radicais livres de oxigênio, liberados principalmente em grande quantidade na origem do processo inflamatório, por diversos tipos de células, como no caso os granulócitos, neutrófilos e também os macrófagos, sem assim influenciar principalmente a quimiotaxia e a fagocitose. Eu sei que nesse último momento aqui, no caso da neutralização da formação de radicais livres de oxigênio, é um linguajar um pouco mais complexo. Isso daí é voltado mais para o profissional de saúde ou aquele estudante, aquele acadêmico que está inteirado desse tipo de mecanismo de ação, onde fica bastante complexo ficar repetindo e explicando aqui para vocês. Eu sei que esse vídeo também está sendo assistido também por pessoas que não são da área da saúde, que muitas vezes criticam aqui. Mas eu quero falar aqui para vocês, eu estou tentando simplificar o máximo possível para você compreender melhor este conteúdo. Então, só repetindo aqui para vocês, esse medicamento, então, a nimesulida, tem uma ação analgésica, antipirética, inibe a produção ou reduz a produção de prostaglandina no organismo, por isso que ele tem uma ação analgésica, antipirética e também neutraliza a formação de radicais livres de oxigênio. E se você está chegando agora nesse canal e você gostou desse tipo de conteúdo e você quer ajudar mais outras pessoas que querem saber mais sobre a nimesulida, você pode dar um like, inscrever e compartilhar esse vídeo na rede social. Assim você vai estar ajudando outras pessoas que estão em busca desse tipo de informação. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.